Bom dia, vamos começar a aula. Tomamos nossos assentos, vamos abrir a Bíblia lá em Efésios capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 3. Essa é a aula de número 42, nós estamos estudando a Confissão de Fé Batista de New Hampshire, em harmonia com a Confissão de Fé Batista de 1689 de Londres, e hoje nós vamos estudar na nossa aula 42 a eleição incondicional, a eleição soberana. Vamos avançar nesse tema da nossa confissão. Vamos lá então, em Efésios capítulo 1, versículo 3. Diz assim a palavra de Deus: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, a boa vontade, que não dá para falar duas vezes boa vontade, segundo o bom desejo da sua vontade. Esse é o texto. Vamos orar ao Senhor nessa manhã? Deus, estamos aqui reunidos como igreja, e isso é um grande privilégio, ainda mais tendo em vista a situação que nós e o mundo têm enfrentado, dessa pandemia e desse vírus. Senhor, como é bom poder abrir as nossas escrituras nessa manhã, e ver que o Senhor governa o universo, ver que o Senhor governa a vida de cada homem, e que o Senhor mesmo governa a salvação soberana de cada pessoa. Nós estamos nas mãos de um bom Deus. É bom saber, em momentos de crise, em momentos de dificuldade, em momentos que muitas pessoas têm entrado em pânico, que ainda continua havendo um capitão na ponte do navio do universo. É bom saber que existe um governante supremo, que regula leis, reis e estações, e que nada foge do seu controle. Nós estamos bem cuidados, nós estamos bem guardados. E como é bom poder nessa manhã estudar essa maravilhosa doutrina da segurança da salvação através da eleição, sabendo que o Senhor governa todas as coisas, todos os eventos, que o Senhor governa tudo quanto acontece nesse mundo. Que o Senhor abra os nossos ouvidos e a nossa mente para sermos edificados, consolados e fortalecidos através dessa sua santa palavra, no nome de Jesus Cristo. Amém. Olha, nós acreditamos numa das doutrinas que os reformadores mais tinham como querida e que os puritanos mais tinham como uma doutrina querida, chamada doutrina da providência de Deus. Nós cremos que Deus, Ele não só é o Criador de todas as coisas, mas Ele é o sustentador de todas as coisas. O mesmo poder, a mesma capacidade que Deus teve para criar todas as coisas do nada, é a mesma capacidade que Deus tem para sustentar a continuidade da existência de todas as coisas. E essa é uma doutrina incrível, maravilhosa, e ela não é meramente uma doutrina teológica, ela nos dá também uma segurança muito grande, porque Deus está governando o universo, Deus está cuidando de todas as coisas. E nós acreditamos que, pela providência de Deus, justamente nesse momento que nós estamos atravessando, essa crise mundial por conta da pandemia desse vírus, nós podemos estudar justamente um texto como esse, e estudar um tema como esse da eleição soberana de Deus, da eleição incondicional de Deus. Podemos ter certeza, podemos ter segurança, podemos ter garantia que Deus está absolutamente cuidando das nossas vidas. Se Ele cuida daquilo que é o mais difícil, que é o mais importante, que é a salvação das nossas almas, você pode ter certeza que Ele vai cuidar do que é mais fácil, da nossa comida, da nossa bebida, das nossas vestes. Ele vai cuidar de todo o restante que for necessário. Ele não vai nos desamparar em nenhum momento. Esse texto que nós lemos aqui de Efésios, nós lemos todo ele na semana passada, começamos a explicar um pouco da doutrina da eleição, e hoje nós vamos avançar.
Se você tem aquela Bíblia de estudo de Genebra, ou se você tem aquela Bíblia de estudo do Joel Bick, da Herança Reformada, no final dessas duas Bíblias, você vai encontrar ali alguns documentos muito importantes. A Confissão de Fé de Westminster, você vai encontrar o Catecismo de Heidelberg, vai encontrar também os Cânones de Dort. Os cânones de Dort, eles foram muito importantes para o estabelecimento da doutrina reformada. Quando surgiu o levante arminiano, quando surgiu pessoas acreditando que Deus não era mais tão soberano assim, o Sínodo de Dort, ele foi a ferramenta, foi uma reunião de vários teólogos na Holanda, numa cidade chamada Dordrecht. Eles se reuniram, e aí para abreviar, chamaram de Dort, eles se reuniram lá durante quase 2 anos, e naquele momento eles estabeleceram qual era a crença reformada, qual era a crença dos reformadores com relação à salvação. E esse sínodo ficou muito importante e ele deu várias resoluções. E hoje nós vamos começar a nossa aula falando sobre um pouco o artigo 7º desse sínodo, desses cânones de Dort, esses documentos de Dort. Se você tiver essa Bíblia, o que eu vou ler aqui está lá no fundo. Se você não tem essas Bíblias, não tem problema, eu vou ler aqui para vocês. Só antes de ler, chegou a Confissão Batista de 1689, ela já está lá no fundo disponível. Então, se você ainda não tem essa pretinha aqui, muito importante você possuí-la, porque ela faz parte dos nossos estudos aqui na Escola Dominical, juntamente com essa vermelhinha, que foi a que a gente iniciou a aula na semana passada, explicando a doutrina da eleição através da nossa confissão aqui de New Hampshire. Lá no fundo, você vai poder ter acesso hoje a essa folhinha que eu falei na aula passada, chama As Doutrinas da Graça. E ela tem aqui 6 colunas com vários versículos explicando cada um dos pontos da soteriologia, da salvação reformada. Então, é importante, se você não pegou essa folha, se você já tem, não precisa pegar, mas se você não pegou, ela está disponível na livraria, você pode pegar uma por família, pode tirar foto, ter no celular. O que ela explica? Ela explica a soberania exaustiva de Deus, vários versículos, quer ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. São 25 versículos para explicar cada uma dessas doutrinas da salvação. Então, 25 versículos para a soberania exaustiva, 25 versículos para a depravação total, 25 para a eleição incondicional, 25 para a redenção particular ou expiação limitada, 25 para a graça irresistível ou chamado eficaz e 25 para a perseverança dos santos ou preservação eterna. E isso aqui é uma ferramenta maravilhosa, queridos, para vocês poderem estudar e avançar no conhecimento bíblico de vocês de todas essas doutrinas. Essas doutrinas, elas são doutrinas bíblicas, elas são a expressão do ensino da Escritura cristã, da Palavra de Deus, sobre como funciona a salvação. Então, está lá no fundo, vocês podem se beneficiar dessa reunião desses versículos, que pode ajudar a gente a estudar bastante esse tema que nós estamos vendo. Olha só, eu vou ler o artigo 7º dos cânones de Dort e vou explicando ele para a gente, para nós podermos logo após entrarmos nesse versículo que nós lemos. Está falando da eleição aqui. A eleição é o imutável propósito de Deus, pelo qual Ele, antes da fundação do mundo, escolheu um grande e definido número de pessoas para a salvação, por graça pura. Essa é a primeira frase do artigo 7º dos cânones de Dort. Então, a eleição, ela é algo imutável. Deus fez isso de acordo com o propósito dele. Ele realizou a eleição. Quando que Deus decidiu eleger as pessoas? Como nós já lemos aqui no versículo 4 de Efésios capítulo 1, ele fez isso antes da fundação do mundo. É o que os cânones de Dort estão repetindo aqui. Então, tudo isso aqui é ensino bíblico. Ele escolheu
Quantas pessoas Deus escolheu, quantas pessoas Deus determinou eleger? É um grande número e é um número definido de pessoas. É por isso que o apóstolo Pedro, ele pode falar lá em 2 Pedro o seguinte: ainda que muitos tenham por tardia a vinda de Cristo, o Senhor é longânimo, não querendo que alguns se percam, senão que todos sejam salvos. Esse versículo ele é maravilhoso, porque ele está mostrando exatamente o que os cânones de Dort falaram aqui, que Deus escolheu um grande número de pessoas e um número definido de pessoas. Quando o apóstolo Pedro diz que Deus ele não está retardando a vinda de Cristo, ele está falando o seguinte: olha, o Senhor Jesus Cristo vai voltar no momento perfeito, no momento exato, quando o último eleito for salvo. Aí o que os arminianos fazem com esse texto? Não, pastor, esse texto ele está dizendo o seguinte: não querendo Deus que alguns se percam, senão que todos sejam salvos. Pastor, está dizendo aqui que Jesus só vai voltar quando todo mundo ser salvo. Então, querido, o Senhor Jesus não vai voltar nunca. Por quê? Todas as pessoas da terra vão ser salvas? Existe alguém aqui que acredita que todo mundo da terra vai ser salvo? A Bíblia não acredita nisso, porque o Senhor Jesus falou do inferno, e falou que tem pessoas que vão ser lançadas no inferno. Então não tem jeito de todas as pessoas da terra serem salvas. Caim foi salvo, gente? É uma pergunta. Caim foi salvo? Datã, Corá e Abirão foram salvos? A terra abriu viva e engoliu os três. Saul foi salvo? Vamos para o Antigo Testamento e vendo outros exemplos disso. Judas, do Novo Testamento, foi salvo? Não. Alexandre o Latueiro, que abandonou Paulo e causou muitos males, se ele não se arrependeu e se o Senhor não o transformou, não houve salvação na vida dele. Então nós temos na Escritura vários exemplos de pessoas que não foram salvas, e nós continuamos tendo hoje várias pessoas que não são salvas. Então o versículo de 2 Pedro, ele não pode significar que Deus, ele está retardando a volta de Cristo até que todo mundo na terra, individualmente, distintamente, seja salvo. Não pode ser assim a interpretação desse texto, porque nós sabemos que existem pessoas que foram condenadas, sabemos que existem pessoas que estão no inferno. Então o Senhor não retarda a sua vinda, mas ele é longânimo, não querendo que alguns se percam, senão que todos sejam salvos. Como é que eu interpreto esse versículo? Deus não quer que alguns se percam. Ele falou a palavra alguns, o apóstolo Pedro falou a palavra alguns. Alguns quem? Aqueles que ele elegeu antes da fundação do mundo. E Deus não quer que aqueles que ele elegeu antes da fundação do mundo pereçam, senão que todos, o número completo dos eleitos, o número total dos eleitos, seja salvo. A interpretação fica simples, respeita o sentido do texto, e nós não precisamos ficar fazendo malabarismos para colocar dentro do texto a ideia que não está ali no texto. E por que Deus resolveu eleger, diz aqui os cânones de Dort, por graça pura? Não é por merecimento, não é pelo que Deus viu em nós, não é por nada disso. Ele fez isso por graça pura, por pura misericórdia. Vamos continuar. Estas pessoas são escolhidas de acordo com o soberano bom propósito da sua vontade, dentre todo o gênero humano, decaído pela sua própria culpa, de sua integridade original, para o pecado e a perdição. As pessoas que são escolhidas para a salvação, elas são escolhidas de maneira soberana, então não é porque merecem ou deixam de merecer, de acordo com o propósito da vontade de Deus, e essas pessoas são escolhidas do meio de todo o gênero humano. Isso aqui é uma coisa muito importante. Existem eleitos de Deus lá na Coreia do Norte, existem eleitos de Deus lá no Zimbábue, existem eleitos de Deus lá no Polo Norte, existem eleitos de Deus em todos os locais do mundo, porque Deus ele prometeu para Abraão, que em Abraão, que através da promessa que ele fez para Abraão e que se cumpriu em Cristo, todas as nações da terra seriam abençoadas. Então existe povo de Deus, existe aqueles que serão salvos, predestinados, eleitos em
todas as nações do mundo. E essa é a nossa grande força evangelística. Por que a gente vai sair do Brasil e nós vamos por todas as nações do mundo pregar o evangelho? Porque Deus quer salvar pessoas de todas as nações do mundo. Porque tem povo de Deus em todas essas nações. No Irã, no Paquistão, no Afeganistão, na Rússia, nos países mais fechados da Ásia. Deus tem pessoas que Ele quer salvar em cada um desses países. Ele elegeu pessoas em cada uma dessas nações da terra, do meio de todo o gênero humano. Agora você vai entender um negócio. Lembra que o apóstolo Paulo fala que Deus não faz acepção de pessoas? Muito do argumento arminiano contra a doutrina calvinista, não, mas se Deus elege, se Deus escolhe, Ele está fazendo acepção de pessoas. Quem usa esse argumento não leu o texto inteiro, porque o apóstolo Paulo usa esse texto em Romanos, e o apóstolo Paulo fala que Deus não faz acepção de pessoas. Em que sentido? Judeus e gentios. Os judeus, eles não são mais abençoados, mais queridinhos, mais protegidos do que nós, os gentios. Nós somos gentios, brasileiros, americanos, argentinos. Argentina é de outra classe, mas nós somos gentil. Todos nós somos argentinos. Não somos argentinos, não. Aí, ó o erro, ó o inimigo. Não, todos nós somos gentios. E os outros são judeus. E aí o apóstolo Paulo usa esse texto e fala assim, porque para Deus não há acepção de pessoas. Acepção é fazer uma distinção injusta. Deus não faz uma distinção injusta de pessoas. Ele quer salvar tanto os judeus, quanto Ele quer salvar os gentios. Mas não significa que Ele vai salvar todos os judeus, e nem significa que Ele vai salvar todos os gentios. Fica claro o texto. Fica simples de entender. E Ele fez isso, Deus salvou as pessoas do meio. Eram pessoas decaídas pela sua própria culpa, da integridade original que elas possuíram. Elas pecaram. O pecado não é culpa de Deus. Deus não é o autor do pecado. Deus salva pessoas do meio de uma massa corrompida. Nenhum tinha merecimento para ser salvo. Nenhum de nós tem merecimento para ser salvo. Deus salva pela graça dele. Vamos continuar aqui a leitura. Os eleitos não são melhores ou mais dignos que os outros, porém, envolvidos na mesma miséria dos demais. Olha que coisa fantástica. Os inimigos da doutrina reformada falam que a doutrina reformada cria uma elite de cristãos, cria uma elite de pessoas e que todo o restante do mundo é rejeitado. Não somos nós que criamos isso. É a própria Escritura que ensina isso. O texto, ele é muito claro nesse ponto. Abre lá em Deuteronômio, no capítulo 7. Deuteronômio 7. Vamos adiantar esse versículo aqui, porque é interessante. Quinto livro da Bíblia, Deuteronômio 7, versículo 7. Olha só o que Deus está falando para Israel, e a eleição de Israel no Antigo Testamento. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Mas, porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa, e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Deus está explicando aqui a causa, por que Ele elegeu Israel. Por que Ele não elegeu os egípcios? Por que Deus não elegeu os edomitas? Por que Deus não elegeu os babilônicos, os caldeus, os persas, os medos, os gregos? Por que Deus não elegeu os sabinos? Por que Deus não elegeu os fenícios e tantos outros povos da antiguidade? Por quê? Por que Ele não elegeu os tupis guaranis? Por que a história da salvação de Deus não aconteceu aqui no Brasil? Porque Ele podia ter eleito os Yanomamis,
os tupis guaranis, os tupinambás, os índios aqui do Brasil, os incas, os maias, os astecas. Ele podia ter eleito os inuits lá no Alasca. Por que ele não, lá no Polo Norte, no Canadá, por que ele não elegeu esses povos? Ele elegeu os judeus. Por quê? Porque Deus quis. Por que Deus quis começar toda a história da salvação dele lá atrás com Abraão e chamar Abraão de Ur dos Caldeus? Por que ele não chamou o cacique pele vermelha da Baía da Guanabara? Gente, nós temos que lidar com isso. Talvez a gente nunca parou para pensar nisso. Ele elegeu um povo inteiro. Ele deixou todo o restante do mundo em escuridão, em trevas. Quando você lê o Antigo Testamento, você está lendo a história de Deus eleger um povo, deixar todo o restante do povo. Justamente, eles eram pecadores, escuros, nas trevas, para começar, através desse povo judeu, enviar para os outros povos um testemunho do amor salvador de Deus. E é o que ele está fazendo até hoje, gente. Olha aqui o texto que nós lemos em Deuteronômio, não podia ser mais claro. Deus não escolheu os eleitos porque eles são melhores ou mais dignos que as outras pessoas. O texto que a gente leu aqui em Deuteronômio diz que eles eram o menor dos povos, que Deus não escolheu eles porque eles eram mais numerosos. A escolha de Deus não é baseada em nós, no que Ele viu em nós, nem no que nós podemos preparar ou criar ou fazer. Deus não nos escolheu porque Ele viu que a gente aceitaria a fé. Deus não nos escolheu porque Ele viu que quando chegasse o evangelho dEle em nós, a gente creria e daria tudo certinho. Não creria. Deus sabia que ia dar errado. Deus sabia que nós somos totalmente depravados e corrompidos. Ele nos escolheu por um amor soberano dEle. Olha o versículo 8, Deuteronômio 7, 8, mas porque o Senhor vos amava. Qual que é a base da eleição? A base da eleição é que Deus amou pessoas, Deus amou indivíduos, e Ele escolheu esses indivíduos. E por que Ele fez isso? Não sei. Ele não responde em Romanos 9, Ele não responde em Efésios capítulo 1, Ele só responde que Ele quis fazer desse jeito. Escute só o que C.S. Lewis disse sobre esse ponto. Os amáveis agnósticos falarão alegremente sobre o homem buscando a Deus. Então, os homens e os incrédulos, eles falam de maneira muito alegre sobre, eu estou buscando a Deus, eu quero ir até Deus. Olha o que C.S. Lewis disse. Para mim, eles estão falando da mesma coisa, de um rato buscando um gato. Você já viu algum rato, Tom e Jerry? O Jerry correndo atrás do Tom? Eu nunca viu. Você já viu um rato saindo da toca e caçando um gato? É claro que não. Para mim, eles estão falando sobre um rato buscando um gato. Deus me conquistou. O que C.S. Lewis quer dizer com essa frase aqui? Nós somos inimigos de Deus por natureza. Isso a gente tem texto bíblico para falar. Você pega Tiago 4,4, Tiago 4,3, o texto é muito claro. Nós somos infiéis e nós, com a amizade com o mundo que nós temos, nós somos inimigos de Deus. Claríssimo, texto bíblico, claríssimo. Todos os homens não regenerados são inimigos de Deus. E aí o que acontece? Nós somos como ratos, fugindo do gato. Agora, quando a gente inverte essa ordem e quer entender a salvação da maneira equivocada arminiana, nós estamos colocando um rato para sair correndo atrás do gato. O gato vai comer ele. O gato vai acabar com o rato. Deus nos conquistou. Deus veio até nós. E aí você tem que lembrar de João capítulo 15. Não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi. E escolheu como, Senhor? E vos nomeei ainda. Deus ainda deu nome. Deus escolheu e Ele ainda deu nome. Então, o ato de escolha de Deus, gente, nós estamos passando por textos atrás de textos da Escritura, eles estão nos mostrando claramente que não foi por nada que Deus viu em nós, que Deus fez isso porque nós tínhamos alguma coisa melhor do que os outros. Nós, os salvos,
aqueles que Deus ainda vai chamar, estamos na mesma miséria dos demais. Somos tão pecadores quanto qualquer outro, mas Deus decidiu salvar. Continuando, são escolhidos, diz os cânones de Dort, em Cristo, quem Deus constituiu desde a eternidade como mediador e cabeça de todos os eleitos e fundamento da salvação. Nós não somos eleitos à parte de Cristo. Nós somos eleitos porque Deus previu que um dia Jesus Cristo seria o cabeça, seria o autor, ele seria aquele que compraria a nossa salvação. Então, um eleito, para que ele seja salvo, tem que chegar até ele a mensagem do Evangelho, tem que chegar a ele a palavra da salvação. Sem que ele ouça o Evangelho, ninguém vai ser salvo. E como nós não sabemos, eu, você e qualquer outra pessoa no mundo, sabemos quem são os eleitos, o Senhor Jesus deu a ordem, portanto, ide por todo mundo, pregai o Evangelho, fazei discípulos em meu nome, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho dito. Mateus 28. Ele falou para que nós fôssemos por todo mundo, pregássemos o Evangelho, e que esse Evangelho, ele teria efeito, ele teria eficácia naqueles corações que Deus, de antemão, previamente, tinha preparado para ser salvos, através de Cristo. E, para salvá-los por Cristo, Deus decidiu dá-los a Ele, e efetivamente chamá-los e atraí-los à sua comunhão, por meio da palavra e do seu Espírito. E é o que eu acabei de falar. Deus tinha decidido salvar o apóstolo Paulo, por isso que ele falou para Ananias: vai e fala com esse Paulo que está lá orando, porque ele é para mim vaso eleito. Ele é um vaso eleito, ele é uma pessoa eleita, eu o escolhi. Por isso que Jeremias fala: o Senhor Deus, que me conhece desde o ventre da minha mãe, me elegeu e me deu as nações como profeta. Deus o escolheu, Deus o viu. Por isso que o apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 1, ele fala que ele servia a Deus com consciência limpa, porque ele sabia que ele tinha sido escolhido desde o ventre da mãe dele. Mas a vida de Paulo não condizia com a vida de um salvo. A vida de Paulo era a vida de um perseguidor. A vida do apóstolo Paulo era uma vida totalmente oposta. Ele era o rato, caçando o gato. Ele estava lutando contra Deus, ele estava resistindo a Deus, tanto que Deus, quando aparece para ele, Jesus, na estrada de Damasco, Atos capítulo 9, ele fala: Paulo, dura coisa para ti é recalcitrares contra os aguilhões. Gente, esse texto, ele prova completamente a soberania de Deus na eleição da vida de uma pessoa. Sabe o que Paulo estava fazendo? Ele era o rato do C.S. Lewis, ele estava caçando gato. O que é um aguilhão? Aguilhão é uma vara grande, com uma ponta extremamente afiada, parecendo um estilete, muito cortante. E eles usavam essa ponta para poder conduzir, apartar o gado, quando tinha uma manada toda muito junta. É um aguilhão. Sabe o que essa frase de Jesus para Paulo quer dizer em Atos 9? Paulo, dura coisa. Paulo, você está se ferindo, me perseguindo os cristãos. Dura coisa para você é recalcitrar. A palavra recalcitrar significa você ir violentamente contra alguma coisa. É como se fosse um impulso, um impulso muito forte contra alguma coisa. O que Deus está falando ali? Paulo, você está indo de peito aberto contra uma lança. Você está se ferindo, você vai se matar. Então como é que Paulo foi salvo? Deus o conquistou. Porque ele estava lá no chão, recalcitrando contra os aguilhões, perseguindo os cristãos, não aceitando que Jesus Cristo era o Messias. Deus fala para ele soberanamente: Saulo, Saulo, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Você vê que Deus conquistou ele e o chamou para o Evangelho, porque a resposta do apóstolo Paulo é: Senhor, o que eu devo fazer? Fera, bravo, irado, um homem respirando morte. Quando Deus o conquista, ele chama Deus de Senhor, coisa que ele nunca tinha feito antes. Como é que Paulo, que odiava Jesus e falava que ele não era o Messias, ia chamar Jesus de Iavé, Jesus de Senhor? Ele vira e fala: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Ele foi conquistado. Se você foi salvo, você foi conquistado por Deus. Você foi conquistado pelo Senhor.
Deus fez isso, é uma obra soberana dele, através da palavra dele e do Espírito dele. Continuando aqui nos cânones de Dort, eles vão explicar melhor essa parte. Em outras palavras, Deus decidiu dar-lhes verdadeira fé em Cristo, justificá-los, santificá-los e depois, tendo-os guardado poderosamente na comunhão de seus filhos, glorificá-los finalmente. Isso aqui é toda aquela golden chain, é toda aquela cadeia dourada da salvação. Deus decidiu fazer a obra completa na vida de uma pessoa. Deus decidiu salvar a pessoa, convertê-la, regenerá-la, justificá-la, adotá-la na família de Deus, santificá-la, preservá-la e, no final, glorificá-la. É a obra completa de Deus na salvação. Filipenses 1:6. Aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completá-la até o dia de Cristo. Quem começou a obra da salvação na nossa vida, Ele é fiel para levar ela ao longo de todo o caminho. A salvação não pode ser perdida, ela não pode ser quebrada. Quem começou a obra de salvação é fiel. Gente, essa palavra é fortíssima. Fidelidade significa que Ele não vai te trair, que Ele não vai te enganar, Ele não vai te iludir. Ele é fiel para completar essa obra de salvação até o dia de Cristo. É um penhor, é uma garantia. Nós vamos ver isso agora mesmo em Efésios. Para terminar, Deus fez isso, a eleição, para a demonstração de sua misericórdia e para o louvor da riqueza de sua gloriosa graça. Para que serve a eleição? Para dar toda a glória a Deus, para demonstrar o tanto que Deus é misericordioso, porque Ele poderia não salvar ninguém, Ele poderia deixar todos os seres humanos perdidos. Deus não deve salvação para ninguém. Isso tem que ficar muito claro na nossa cabeça. Ninguém merece salvação. Ninguém pode chegar nas portas do céu e bater lá e falar: ei, eu quero entrar. Ninguém. Sabe por que ninguém pode fazer isso? Abre no Salmo 24, vai lá. Ninguém merece salvação, isso tem que ficar muito claro para a gente. Essa é a doutrina bíblica, salvação é graça. Salmo 24, versículo 3. Salmo 24, 3. Olha só o que diz aqui Davi. Quem subirá ao monte do Senhor? Isso aqui é um texto sobre salvação. Quem vai subir ao monte Sião? Quem pode estar no lugar mais santo juntamente com Deus? E quem pode ir ao céu? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Quem pode permanecer junto com o próprio Deus que é santo? O que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Vamos lá. Davi está dando um exemplo aqui, como que deve ser o caráter de uma pessoa que vai habitar no céu. Sabe o que Davi está falando aqui? Quem pode morar no céu, quem pode permanecer na presença santa de Deus, é alguém absolutamente perfeito. Olha só, ele tem que ser limpo de mãos, nunca ter cometido pecado por ação. Ele tem que ser puro de coração, nunca ter cometido pecado por intenção. Ele não pode entregar a sua alma à falsidade, nunca cometer pecado por omissão. Olha o tanto que isso aqui é forte, está na Bíblia. Eu só estou trazendo para a linguagem de hoje, atualizada, versão 2020. Está aqui, ó. Você não pode cometer pecado por ação, você não pode cometer pecado por intenção, você não pode cometer pecado por omissão. O que é um pecado por omissão? Eu estou vendo uma coisa que é certa ser feita, mas não vou fazer não, porque, vixe, isso aqui dá trabalho demais, eu vou me indispor com aquela pessoa. Você se omitiu, você pecou. O que é pecado por ação? Você deliberadamente foi lá e quebrou o mandamento de Deus. O que é pecado por intenção? É ter o pecado na mente e não poder executá-lo por faltar força.
mas se tivesse força, se tivesse condição, executaria o pecado, faria o pecado. Davi está falando assim, não pode, para entrar no céu, cometer pecado por ação, cometer pecado por intenção, nem cometer pecado por omissão, e nem jura dolosamente. Se compromete de maneira injusta, faz um juramento que sabe que não vai cumprir. Ele está dando aqui um exemplo total, falando assim, para entrar no céu, tem que ser absolutamente puro. Versículo 5, só esse, obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Aí parece que o texto de cima não tem relação com o texto de baixo, porque ele está falando assim, quem vive desse jeito, é que vai obter a bênção do Deus da salvação. Ah, tá. Então, eu preciso ser absolutamente puro, e isso vai me dar salvação. E como é que... E existem pessoas que fazem isso? Existe alguém que consegue fazer isso? Aí ele fala, tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Tal é o modelo, porque é difícil essa tradução aqui da Bíblia. Quando fala tal é a geração, a nossa ideia é o seguinte, nossa, na época de Davi tinha gente que cumpria esse texto aqui, né? É a geração de Davi, é a época de Davi, tal é a geração daqueles que te buscam. Não é isso que o texto está dizendo. É difícil traduzir essa palavra no hebraico. Quando ele fala que tal é a geração, ele quer dizer assim, de tal qualidade são aqueles que vão ver a face de Deus, de tal padrão, de tal característica de conduta, de valor, de caráter, são aqueles que podem habitar no céu. Tal é a geração, tal é a procedência. Essa é a procedência, é isso que ele está querendo explicar aqui. Só que tem um problema. Quem que é assim? Existe alguma geração na história que teve homens e mulheres impecáveis? Não existe. Aí faz todo sentido os versículos de baixo aqui do texto. Veja só. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos. Lembra que ele está falando do monte do Senhor, do templo do Senhor, de uma entrada figurada no céu. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Só existe uma pessoa que é Deus e homem ao mesmo tempo, que tem a nossa natureza, que pode cumprir completamente esse texto de Davi. De onde vem a geração? De onde vem a procedência desse ser? Da absoluta perfeição da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quem pode entrar no céu? Só Cristo tem direito adquirido de entrar no céu como homem, porque ele nunca pecou, ele venceu a morte e ele foi ressuscitado pelo Pai. Ele é o Rei da Glória, para ele os portões do templo do Senhor, para ele os portões do monte do Senhor são abertos, e para todos aqueles dos quais ele é mediador. Se você é salvo por Cristo, você vai entrar no céu junto com ele, por causa da justiça dele. Não precisa explicar mais, gente. Está claro, é Bíblia purinha. Nós não fazemos nada por merecer isso aqui. Isso aqui é por pura graça, é por pura misericórdia, é por pura bondade de Deus. Então a eleição, ela demonstra uma misericórdia maravilhosa, porque se não existisse a eleição, ninguém subiria no céu. O céu permaneceria com os anjos eleitos, ele permaneceria com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Nem Adão, nem Abraão, nem Davi, ninguém entraria ali. Agora você entende o tanto que Cristo é importante? Agora você entende o tanto que aquela cruz é o ponto crucial da história, porque por aquela cruz, os homens do Antigo Testamento foram todos salvos, e por aquela cruz, todos que devem ser salvos, depois do Novo Testamento até a gente, somos salvos. Cristo, Ele faz isso, Ele opera assim. Agora volta lá para Efésios capítulo 1, no versículo 4.
Na aula passada, nós falamos, antes de terminar a aula, que Efésios capítulo 1, do versículo 3 ao 14, mostra o grande ensino da Trindade na salvação. O Pai elege os seus na eternidade, o Filho faz a redenção do pecado daqueles que o Pai elegeu, e o Espírito Santo chama eficazmente os eleitos e redimidos pela pregação do Evangelho. Ele sela os eleitos, batiza os eleitos, e ele garante a sua salvação final. Hoje nós vamos ver aqui, até onde der tempo, nós já falamos bastante coisa, sobre Deus sendo o iniciador da salvação. Veja o versículo 4. Assim como nos escolheu nele. Quem nos escolheu? Deus, o Pai, do versículo 3, bendito Deus e Pai, Ele nos escolheu, então a eleição é uma obra do Pai, e Ele nos escolheu em Cristo, e Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, e a escolha que Deus faz dos seus salvos, é para que eles sejam semelhantes a Cristo, para que eles sejam santos e irrepreensíveis perante o próprio Deus. Essa é a explicação simplesinha do versículo 4, não tem como fugir disso, gente. Ah, mas a eleição é doutrina bíblica. Ah, mas a eleição está incorreta, isso não pode. Pode, senão a gente rasga esse texto da Bíblia, passa Rorex, não lê. Faz igual eu fazia antes, eu pulava. Gente, eu já li isso aqui tanto, eu pulava. Ou quando eu não pulava, eu lia, eu olhava e não, mas não pode ser. Mas não pode ser como? Está escrito aqui, gente. Como é que não pode ser? É exatamente o que está escrito aqui. Eu vou contar só uma ilustração. Eu não nasci sendo reformado, eu não nasci entendendo essa doutrina tranquilamente, não. Quando eu estava na faculdade ainda, eu evangelizei um amigo meu. Hoje ele é pastor aqui em Franca, pastor, um homem de Deus, seríssimo. E a gente foi visitar ele semana passada, ele me lembrou de uma coisa que eu não lembrava. Eu evangelizei, dei Bíblia para ele começou a ler a Bíblia, eu preguei para ele, foi tão bom, porque ele se despertou, ele conheceu a Deus, e hoje ele é um pastor, glória a Deus. Mas ele me lembrou de uma coisa, Danilo, você lembra, quando eu estava lendo a Bíblia, lá na faculdade, a gente tirava umas dúvidas bíblicas junto, eu comecei a ler e falar para você, nossa Danilo, olha que tremendo aqui na Bíblia, olha só, Deus ele elegeu o povo dele, Deus ele escolheu. Sabe o que eu respondi para ele? Não, isso não pode ser não, não pode ser, olha, você que buscou Lucas, você que foi até Deus, eu estava atrapalhando a vida do rapaz, ele estava lendo a Bíblia direitinho, entendendo a Bíblia, sem nenhuma vertente equivocada, sem colocar nada dentro do texto, o novo convertido, gente, ele estava lendo a Bíblia, a primeira leitura que ele teve, ele olhou e falou assim, puxa, Deus é tão bom, Ele me salvou, Ele me escolheu. Aí eu, um arminiano de plantão na época, atrapalhei a vida do rapaz. Falei, não foi desse jeito não. E ele me lembrou isso esses dias para trás, eu nem lembrava disso. Mas agora nós estamos do mesmo lado, graças a Deus. O que acontece? A eleição é um ato antes da fundação do mundo. Ele é antes da existência das pessoas. Antes mesmo do pecado ter sido cometido. Não existia pecado. A eleição aconteceu antes de pecado ter sido cometido, antes de qualquer pessoa ter sido criada, está no texto, gente, foi antes da fundação do mundo. Deus, ele não foi pego de surpresa com a queda, Deus, ele tinha um plano, um decreto eterno, preparado. Escute só Isaías 46, do 9 ao 10, lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncia o que há de acontecer. Deus anuncia o fim desde o princípio. Antes de chegar ao tempo do fim, Ele já tem tudo planejado. E desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Deus tem um plano, Ele tem um decreto, Ele tem um propósito, a vontade dEle permanecerá de pé, e Ele tem todo o poder para fazer com que esse plano aconteça, exatamente do jeito que Ele determinou. Gente, é o que está escrito no nosso texto. Ele escolheu antes da fundação do mundo, e Ele não é pego de surpresa por ninguém. Só que tem uma palavrinha aqui importante, no versículo 4 diz assim como nos escolheu nele. A eleição
foi baseada na expectativa, ela foi baseada na garantia, ela foi baseada na segurança nossa, do que a gente pode fazer, do nosso desempenho, da nossa performance, do nosso mérito. A eleição é baseada na performance de Jesus Cristo, é baseada no desempenho dele, é baseada na vitória dele. A eleição é baseada no que Cristo fez, não no que nós fazemos. E isso aqui é extremamente importante, porque a eleição foi em Cristo, nele. E isso significa que só é possível pela redenção que há em Cristo, pelo que Cristo fez. E isso eu acabei de explicar para vocês lá no Salmo 24. Quem é limpo de mãos? Quem é puro de coração? Quem não jura enganosamente? Quem não entrega a sua alma à falsidade? Só Cristo. Como que alguém pode ser salvo? Senhor, eu me apego ao Senhor. Eu confio em Cristo, eu confio no seu poder, salvação por graça apenas, por fé apenas. Escuta só J.C. Riley falando sobre isso. O crente que conhece seu próprio coração, sempre bendirá a Deus pela eleição. Quem conhece o próprio coração e sabe da sua própria maldade, sempre vai bendizer, sempre vai dar graças a Deus, porque Deus o salvou, porque Deus o elegeu, porque Deus o alcançou, porque nós não seríamos salvos de outra forma. Como eu falei, o arminianismo ele ensina que Deus elegeu aqueles que teriam fé em Cristo. Então Deus elegeu pessoas, porque não tem jeito de você tirar a doutrina da eleição da Bíblia. Então o arminianismo fala, não existe eleição, mas a eleição ela é baseada na presciência de Deus. Deus sabia antecipadamente quem iria crer nele, quem teria fé nele. E eles usam para justificar isso 1 Pedro capítulo 1, versículo 1 e 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. Mas espera aí, o apóstolo Pedro, ele está falando ali eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Mas será que essa palavra presciência é prognoses no grego. Prognoses é um pré-conhecimento, é um conhecimento prévio. Será que Pedro está falando ali presciência no sentido, eu sei que eu posso contar com o Everton lá no futuro, posso contar com o André Cababão, eu posso contar com ele, eu sei que dá para contar com o Cristiano, eles, assim que eu pregar o evangelho para eles, eles vão querer, eles vão se despertar na hora, eles vão falar assim, eu mal podia esperar, era isso que eu sempre quis na vida. A Bíblia não apoia essa visão. A palavra presciência, em 1 Pedro capítulo 1, versículo 1 e 2, não pode significar que Deus simplesmente tinha um conhecimento como um vidente, como alguém que está antecipando o futuro. Eu sei que amanhã vai acontecer tal coisa e vai dar no jornal. Não é isso que a palavra prognoses quer dizer ali. E aí eles interpretam tudo errado, porque muita gente vai usar para fazer a exegese, a interpretação desse texto, mas no grego clássico, os arminianos criam umas coisas complicadas. No grego clássico, eles usavam prognoses como se fosse uma previsão do futuro. É claro, gente, no grego clássico tinha Zeus, Hermes, tinha Hércules, tinha Poseidon, tinha todas aquelas divindades pagãs dos gregos. E essas divindades pagãs faziam o quê? Adivinhavam o futuro. É claro que se você pegar um livro de Aristóteles, de Platão, Xenofonte, Heródoto, é claro que eles vão usar a palavra prognoses como um prognóstico do futuro. Você já viu um médico dar um prognóstico de melhora do paciente? Ele está falando o que pode acontecer na evolução da doença de um doente. Só que a palavra prognoses na Bíblia não tem o mesmo significado. Deus não está adivinhando o futuro. Isaías 46 fala que Deus decretou o futuro. Vocês percebem a diferença? É muito diferente de você pegar um pagão usando essa palavra e falar assim, Deus no futuro, ele está adivinhando a sorte o que vai acontecer. Na Bíblia o apóstolo Pedro não fez isso. Na Bíblia o apóstolo Pedro falou, não, ele tem a presciência, ele tem o conhecimento absoluto daquele que é onisciente de como as coisas acontecerão. Só que esse conhecimento, ele não é desvinculado, ele não está fora da
onipotência de Deus. Ele tem todo o poder para fazer a vontade dele acontecer. Pronto, está explicado, está claro. Deus, ele não olhou no futuro, ele não olhou para frente e viu pessoas que iriam recebê-lo. Ele sabia exatamente que todos estavam mortos nos delitos e pecados, e ele teria que escolher salvar e arrebatar essas pessoas do pecado. Olha aqui, no mesmo Efésios capítulo 2, versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E aí? Foi você mesmo que escolheu a Deus? Foi você mesmo que exerceu o seu soberano livre-arbítrio? Paulo está dizendo aqui, ele vos deu vida. Você está lá estirado no chão. Faz 3 minutos que seu coração não bate. Os bombeiros chegam, eles veem que você está com uma obstrução aqui na garganta, eles tiram aqueles negócios que estão na sua garganta, mas o coração não bate. Eles pegam um desfibrilador, eles vão até você, eles colocam eletricidade naquele equipamento e eles te dão a primeira carga. Espera, não voltou. Eles esperam mais um pouquinho, calibram de novo o equipamento e te dão outra carga. O seu coração volta a bater. Ele voltou por causa de você? Ou por causa do aparelho? Foi o aparelho, foi o desfibrilador que trouxe você de volta à vida. Ele deu aquele impacto lá, seu coração voltou a bater. Quando que o nosso coração espiritual voltou a bater e finalmente pôde buscar a Deus? Quando Deus veio com o desfibrilador dele espiritual e ele nos deu vida, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Se Deus não tivesse interferido, continuaríamos mortos. Se os bombeiros não chegam naquela pessoa desacordada no chão, com o coração sem bater, ele entraria em óbito. Ponto final. Acabou. É muito claro o ensino da Escritura sobre isso. Veja Charles Spurgeon falando sobre isso. Creio na doutrina da eleição, porque estou certo de que, se Deus não me tivesse escolhido, eu nunca o teria escolhido. Estou certo de que Deus me escolheu antes de eu haver nascido, porque depois de eu ter nascido, Ele jamais teria me escolhido. Depois que a gente nasceu pecador, o que havia de bom em nós para Deus nos escolher? Deus nos escolheu antes de termos nascido. Foi o próprio Deus quem estabeleceu aqueles a quem Ele no futuro daria fé. Eles têm fé porque Deus tem o poder de conceder vida espiritual aos mortos espirituais. Efésios 2:1, que a gente acabou de ler. Anselmo da Cantuária, o grande ensinador lá da Idade Média, dizer que Deus predestina significa que Ele pré-ordena, isto é, Ele faz com que algo aconteça no futuro. Predestinação é o poder de Deus para fazer e garantir que alguma coisa no futuro vai ser feita. Ela vai acontecer. Ela vai sair exatamente do jeito que Deus estabeleceu que ela sairia. Vamos avançar mais um pouquinho. Abre lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26. Vocês vão ver que essa linguagem de escolha é um estado que ninguém merece. É um estado passivo. Deus nos escolhe, Ele nos pega. 1 Coríntios 1, 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Você está vendo aqui que o apóstolo Paulo está falando? Que muitas pessoas, sábias segundo a carne, filósofos, poderosos ou de nobre nascimento, eles não foram chamados. O que vai acontecer com essas pessoas que não foram chamados? Elas vão ser condenadas, elas vão permanecer no pecado delas, e elas não vão ser salvas. Então está aqui, gente, escrito no nosso texto, versículo 27. Pelo contrário, o que muda a situação de uma pessoa, de morte espiritual para a vida espiritual? Deus. Pelo contrário, Deus escolheu. Aqui, gente, está aqui, ninguém está inventando nada, nós só estamos lendo o texto.
Aqueles que Deus chamou, vêm. Aqueles que Deus não chamou, não escolheu, não vêm. Pastor, então por que eu vou pregar o Evangelho? Porque você não sabe quem que Deus vai chamar e quem que Deus não vai chamar. Pastor, por que eu tenho que pregar o Evangelho da melhor maneira possível? Porque esse é o mandado de Deus. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Disse Paulo, as pessoas vão ser salvas ouvindo o Evangelho. Mas pastor, de que adianta? Alguns não vão vir, mas outros vão vir. Alguns não vão aceitar, mas outros vão aceitar. Alguns não vão querer, mas outros vão querer. Porque Deus deu essa condição a eles. 27. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu, gente, ao tanto de vezes que usa a palavra escolheu aqui, Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Deus não escolheu ninguém, porque Ele viu alguma bondade naquela pessoa. Esse versículo aqui acaba com toda a pretensão arminiana de dizer que Deus elege as pessoas prevendo, por uma graça preveniente, que essas pessoas no futuro vão receber a Ele. Não! Ele fez isso com coisas desprezíveis, com coisas humildes, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Versículo 29, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. A salvação é para a glória de Deus. Ninguém pode bater no peito, eu sou melhor, eu sou eleito. Quem faz um negócio desse é tolo, porque se é eleito é porque foi escolhido, porque não tinha mérito nenhum. Então esse é o ponto. Olha o versículo 30, mas vós sois dele, em Cristo Jesus. É uma linguagem de propriedade, vocês são dele, vocês pertencem a ele, o qual se nos tornou da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. A obra completa de Cristo aqui foi resumida nessas 4 palavras pelo apóstolo Paulo, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Toda salvação tira a glória do homem e dá a glória para Deus. O texto nós acabamos de ler. Por esse texto é possível ver que tudo gira em torno da glória de Deus, jamais da criatura ou do homem. Tudo que existe, inclusive a salvação, é destinada para dar toda a glória e honra para Deus. A eleição é incondicional. O que significa a eleição ser incondicional? Não depende de nós fazermos alguma coisa. Não existe uma condição. Alguém deixa um testamento para você. Olha, eu deixo toda a minha fortuna de 33 carrinhos de rolemã para você e não sei o que lá. Deixo todas as minhas bolinhas de gude para você, desde que, quando eu morrer, você tenha 30 anos. Ih, rapaz, quando ele morreu eu tinha 32 anos. Você não atinge a condição. A condição era ter 30 anos. Você já tinha 32, não vai ganhar os carrinhos de rolemã, não vai ganhar as bolinhas de gude, não vai ter direito à herança. Eu deixo toda essa herança para você, desde que você consiga correr 100 metros em 10 segundos. Aí, se não for o André, você não consegue. Não vai conseguir, não vai dar certo. Você não atinge a condição, você não consegue correr tão rápido. A eleição é baseada nisso? A salvação é baseada em alguma condição? Eu te salvo, desde que você ore. Eu te salvo desde que você decore toda a Bíblia. Eu te salvo desde que você nunca mais faça tal coisa. Não, eu te salvo, apesar de tudo isso, para que então você possa orar, para que então você possa compreender a Bíblia, para que então você possa ser santo. E isso nos leva para o final da aula, versículo 5. Calma, versículo 5 é Efésios 1:5, desculpa. Efésios 1:5. E, em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o bom propósito da sua vontade, segundo o beneplácito da sua vontade. Nós fomos predestinados para Cristo, por causa do amor que Deus teve por nós. Isso foi feito segundo a boa vontade de Deus para conosco, e Ele fez isso com um motivo. Volta no versículo 4. Ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Qual que é o alvo da salvação?
Qual que é a direção da salvação? Para que Deus nos elegeu? Para sermos santos e irrepreensíveis. A eleição, a salvação, ela quer destinar homens e mulheres para que eles sejam santos, para que eles sejam irrepreensíveis. Outra acusação dos arminianos contra a doutrina bíblica. Essa doutrina da eleição, ela desencoraja a santificação. Essa doutrina da eleição, ela faz as pessoas ficarem orgulhosas, ela faz as pessoas ficarem despreocupadas com a santificação, ela faz as pessoas não lutarem para parecer mais com Cristo. Eles leram esse texto. Está escrito escolheu, está escrito predestinou, está escrito antes da fundação do mundo, e está escrito para que Deus fez tudo isso? Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Se alguém que diz ser salvo, que diz ser eleito, não está crescendo para ser santo e irrepreensível perante Deus, toda a doutrina está errada. Não! Aquela pessoa está errada. Não é a doutrina que está errada, não é a Bíblia que está errada. Essa doutrina é do inferno, essa doutrina é do capeta, essa doutrina desencoraja a santificação. Não, essa doutrina é bíblica, saiu da pena do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Quem está errado é a pessoa que está dizendo que é eleita, mas não produz os frutos de um eleito. Não está vivendo como santo e não está vivendo de maneira irrepreensível perante Deus. A culpa não é de Deus, nem da doutrina de Deus. A culpa é da pessoa, que talvez tenha uma conversão intelectual, tem um entendimento intelectual só da salvação, mas não tem o interior e o exterior do copo lavado, como Jesus disse. Pode ser como os fariseus. Jesus falou, faz tudo que os fariseus falam, faz tudo que os reformados falam, mas não vive igual a eles não, porque os reformados de hoje, tem muitos deles que não estão vivendo bem. É isso que Jesus falou, gente. A culpa não está em Deus, a doutrina de Deus é perfeita. Todo mundo que foi eleito para ser santo e para ser irrepreensível diante de Deus. Mas muitas pessoas não estão vivendo de acordo com isso. Então a culpa não é da doutrina, a culpa é dessas pessoas que acham que por conhecer uma doutrina estão bem, quando Jesus Cristo e quando os apóstolos dele falam que nós estamos bem, quanto mais nós nos parecemos com Cristo. A eleição tem o alvo, tem o propósito de nos tornar, depois da salvação, santos, santificados, separados desse mundo. A doutrina está correta. A doutrina da eleição não desencoraja a santificação. A doutrina da eleição é o único modo que garante que a gente vai se santificar de verdade. Porque aquele que começou a boa obra em vós, salvou, é fiel para completá-la até o dia de Cristo. Ele que começou, que foi o autor da salvação, o iniciador da salvação, é aquele que vai estar conosco durante todo o processo, para que nós não voltemos mais a sujar as nossas vidas na lama do pecado, mas vivamos de maneira santa. Onde que isso está escrito? Romanos 8, do 28 ao 29. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou. Para que serve a eleição? Para que serve a predestinação? Para serem conformes à imagem do seu Filho, para ser igual a Cristo, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A doutrina da eleição encoraja, fomenta a santificação, direciona para a santificação. Deus fez para ser assim. Essa é a doutrina bíblica. Não estamos inventando nada, não estamos criando nada. Nós passeamos hoje durante essa aula sobre vários versículos da Bíblia e um após o outro confirmando essas doutrinas maravilhosas da Escritura. Pastor, e por que Deus fez isso? Efésios 1:5. E em amor nos predestinou. Aquilo que os cânones de Dort falam. Deus elegeu, Deus predestinou por causa do amor dele. Agora vira a página. Efésios 2, capítulo 4. Efésios capítulo 2, versículo 4.
Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Aí, gente, não tem jeito não de brincar com o apóstolo Paulo. Está claro aqui. Ele está falando que ele fez tudo isso por causa do amor dele, por causa da misericórdia dele, que nós estávamos mortos em delitos e pecado, e que ele deu vida para quem estava morto, e que ele deu essa salvação por causa do amor dele, e que pela graça sois salvos. A eleição não é só um ato de boa vontade, de beneplácito de Deus, mas é um ato também de amor. Ele salva pessoas que jamais mereceriam seu cuidado e afeição, porque Ele as amou. Você pode ir para casa agora, contente, feliz, porque se Deus te salvou, talvez você está procurando a vida inteira um sinal, talvez você está procurando a vida inteira uma emoção, alguma coisa para te mostrar que Deus te amou. Aqui, um texto inteiro da Bíblia para mostrar que se Ele te salvou, você já tem a garantia que Ele te amou, que Ele te ama, que Ele está com você. Não precisa de um arrepio, não precisa de nada disso. Ele está garantindo aqui na palavra dele, que a salvação é uma garantia para aquela pessoa, que ela é amada por Deus, que Deus a ama, que Deus tem carinho por ela. Você quer saber se Deus te ama? Se Ele te salvou, você é muito amado por Deus. Se Ele te salvou, é a grande manifestação do amor dele por você. A aula que vem, nós vamos avançar mais nesse texto aqui de Efésios.